Olá, meus amigos! Quanto tempo que nós não batemos aquele papo a bordo do meu BYD Dolphin, não é mesmo? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? E para não perder aquele costume de sempre, bom dia, boa tarde ou boa noite. Fico muito feliz em poder gravar novamente esse conteúdo aqui com vocês, falando especificamente do Dolphin. Hoje, inclusive, com um conteúdo muito especial, porque eu estou completando agora no dia 7 de março 6 meses com meu BYD Dolphin e queria compartilhar com vocês a minha experiência. Para quem não viu, eu tenho aí no canal um vídeo gravado dos 3 meses e agora estou trazendo um novo conteúdo dos 6 meses e vou relatar para vocês tudo o que aconteceu dos últimos 3 meses para cá. Beleza, meus amigos? Então, venham comigo depois da vinheta. Pois bem, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que eu tenho visto nos grupos, tá, de proprietários do Dolphin, muita gente, na verdade muita gente não, algumas pessoas, né, reclamando de um barulhinho, tipo um grilinho que fica nas colunas do carro, tá? Na coluna, acho que é na coluna A, próximo dessa vigiazinha pequenininha que tem aqui na frente. O meu carro, pessoal, não fazia esse barulho. E de um tempo pra cá eu tenho percebido. Só que ele é bem sutil, ele é bem baixinho, tá? Parece um grilinho e ele não faz o tempo todo. Só que é o seguinte, eu percebi, tá? E pode ser loucura da minha cabeça, até se alguém tiver uma outra experiência para compartilhar, comentem aí embaixo, tá? Que esse barulho ele acontece depois de uma situação muito específica. Qual é essa situação? Eu coloco uma música para tocar aqui no carro e dependendo do tipo de música e do volume que eu estiver ouvindo, por exemplo, se eu estiver ouvindo aí uma música daquelas ergogênicas de academia, aí o pessoal conhece como bate-estacas, né? A música eletrônica. Exemplo, um Alok da vida. Quando entra a batida, ficou horrível essa sonoplastia, mas tudo bem, acho que vocês entenderam. Depois, quando a música acaba, eu fico ouvindo este grilinho, né? Este barulhinho muito baixinho, esse rangidozinho, né? Esse tic, 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 tic na coluna do carro. O que me faz pensar se não existe uma correlação com a música. Ou seja, entra uma música com uma batida de grave muito intensa e alguma coisa aqui na forração do carro, na estrutura do carro, sente essa vibração e depois fica dando essa griladinha, tá? Volto a dizer, não acontece o tempo todo. Inclusive eu percebi que ela não faz dependendo do pavimento. Por exemplo, existem alguns barulhos de veículo que faz quando você passa ali numa pavimentação de paralelepípedo, enfim, numa estrada de chão, uma costela de vaca. E não, eu percebo ele acontecendo em qualquer situação, mas normalmente depois de eu ter ouvido música alta no carro, tá? Como volto a dizer, não sei se é de fato isso, tá? Mas é a percepção que eu tive e queria compartilhar isso com vocês. Pelo fato de ser um carro elétrico, como vocês bem sabem, né, não tem barulho, então qualquer barulhinho causa um certo desconforto, né, e fica fácil da gente perceber. Uma outra coisa também, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês é com relação ao fato, né, o BYD Dolphin é um carro hatch. A maioria dos carros hatch tem ali na parte de trás um limpador de para-brisas, mas o Dolphin não tem. O que acontece, pessoal? Existe um aerofóliozinho em cima do vidro que de fato impede que ele molhe, dependendo obviamente do tipo de chuva, né, da quantidade de chuva que está caindo sobre o carro. Só que alguma coisa relacionada à aerodinâmica do carro, talvez crie um turbilhonamento ali na parte traseira, leva muita sujeira para esse vidro traseiro, mas muita sujeira mesmo. Os proprietários aí vão corroborar essa minha informação, já devem ter percebido isso. A ponto de você ter, depois de um certo trecho com chuva, às vezes ter que encostar o carro para dar uma limpadinha ali, porque fica desconfortável para dirigir, tá? Então eu acho que a BYD, o Plus tem esse limpador traseiro, mas eu acho que ela fez uma economiazinha que ela não deveria ter feito. E deveria ter instalado no Dolphin de entrada também esse limpador traseiro. Isso não é como é que eu vou dizer? Não é um problema do carro, tá? É uma característica. Mas eu queria trazer isso para vocês também, que é uma coisa que tem me incomodado razoavelmente de um tempo para cá, tá? Outra coisa também, pessoal, que eu percebi
é que a bateria do Dolphin, ela fica no assoalho, né? Ela é uma bateria estrutural. Por conta disso, por dentro do carro você percebe que o assoalho é um pouco elevado, obviamente, porque a gente está em cima da bateria, né? E as portas do Dolphin, elas avançam muito na caixa de roda, no que seria a caixa de rodas. Ou seja, ela faz ali uma curvinha ali, tem um vinco, né? E ela entra como se fosse uma proteção, ou seja, ela abre e ela é um pouco mais baixa do que a gente comumente encontra nos carros. Isso traz um risco, por exemplo, ao você desembarcar, se estiver próximo ali a uma guia de calçada, né, conhecida ali como meio-fio, né, paralelepípedo, porque tem muita chance dela arrastar. E aí o pessoal, inclusive, que trabalha aí com motorista de aplicativos e tal, que tem passageiro, tem que ficar muito atento para na hora de desembarcar passageiro, sempre tomar esse cuidado, tá? Porque a porta ela é bem baixa e ela pode arrastar. Uma outra coisa que está associada à questão da porta, né, da parte inferior das portas, é que proprietários de Dolphin também vão corroborar essa minha informação. Suja muito por dentro. Quando você abre as portas do Dolphin, seja dianteira ou traseira, ela tem um acabamento plástico ali que é justamente onde fica a bateria, né? Nas laterais, volto a dizer, como se fosse ali as caixas de ar do carro. E suja muito, entra muita sujeira, mas muita sujeira mesmo, tá? Então de tempos em tempos, até para evitar aí futuro dano à carroceria, como apodrecimento ali por acúmulo de lama, de sujeira, a gente tem que estar ali limpando, tá? Lavando, para garantir ali a proteção, porque realmente suja muito. Também com relação à porta, uma outra coisa que eu percebi, comparando o meu Dolphin com o Dolphin de outros amigos aqui da minha região, é que me parece que o tom de cinza, o meu carro é cinza, né? Ele não é muito padronizado. Eu não sei se isso foi durante o processo de fabricação lá na China, provavelmente foi, né? Porque ele veio de lá. O que acontece é que se você botar vários Dolphins lado a lado, você percebe que em alguns tem um tom de cinza levemente diferente, como é o caso do meu aqui. Isso me traz uma preocupação extra. Por quê? Porque, como eu estou dizendo para vocês, há um risco grande dessa porta arranhar. A pintura do carro, ela é uma boa pintura, tá? Eu acredito até que ela vai ser muito durável. Mas se ela arranhar, se você tiver um dano nessa pintura, eu não sei qual vai ser o grau de complexidade do retoque. Porque como existe essa diferença de coloração, que é muito sutil, pode ser que o retoque fique evidente depois de você fazer, né, esse processo de pintura. É uma outra coisa que me preocupa um bocado, tá? Mas volto a dizer, provavelmente isso é coisa lá do fabricante, e acredito que os concessionários devam de alguma forma conseguir compensar isso na hora ali de preparar a tinta. Eu não sei bem como é que é esse processo, mas eu fico um bocado preocupado com isso. Por falar em concessionário, uma outra crítica que eu quero fazer, e essa sim é uma crítica, é com relação ao pós-venda da BYD, tá? Eu tenho visto muita gente aí no YouTube, nos grupos, nas redes sociais, falando que o pós-venda não tá legal, pessoal. E eu concordo, realmente não está, tá? O meu contato com o pós-venda foi através de e-mail, porque eu não sei se vocês sabem, mas o BYD Dolphin, ele tem, entre suas características, a possibilidade de ser ligado via cartão NFC. E vários amigos conseguiram esse cartão NFC posteriormente na concessionária, encaminhando um e-mail para a BYD, e a BYD fornece esse cartão gratuitamente. Eu estou encaminhando esse e-mail desde dezembro do ano passado e até agora eu não obtive qualquer resposta, tá? Inclusive eu encaminhei no mesmo dia que um outro amigo, ele já foi respondido e eu não. E eu já mandei esse e-mail 4 vezes. Ou seja, não tem como eles dizerem que o e-mail não chegou, até porque eu não recebo nenhuma comunicação de volta automática ali dizendo que esse e-mail não foi recebido por um problema lá, por exemplo, na digitação. Está escrevendo o e-mail errado. Simplesmente o que eu penso é que eles estão ou muito sobrecarregados ou simplesmente ignorando. Prefiro acreditar na primeira opção, que de qualquer forma também não me deixa numa situação de conforto. Eu fico bastante preocupado, porque se para responder um simples e-mail já está tendo toda essa dificuldade, quem dirá se eu precisar efetivamente de algum auxílio deles para algum problema do carro, tá? O que mais eu posso dizer para vocês? Eu até fiz uma colinha aqui, pessoal, tô tentando ver aqui. Uma outra coisa também, não é uma crítica necessariamente, mas não deixa de ser, né? Mas eu ainda não passei pela situação de precisar de pneu pro carro.
Eu tenho visto alguns amigos aí também que estão tendo problemas com pneu, problemas normais, tá? Não problemas causados pela qualidade do pneu, mas bateu num buraco, furou um pneu, teve um problema qualquer, não estão conseguindo pneu para reposição e me parece que não é um pneu comum. Então, isso aí fica como alerta para a galera que está pensando em adquirir BYD Dolphin, porque se você tiver um problema com pneu, pelo menos até o momento, até março de 2024, muita gente está tendo problema para adquirir esse pneu junto à concessionária, tá? Eu não sei se a BYD mandou uma quantidade para cá e já acabou, enfim. Mas só fica antenado porque é um item de desgaste e vai chegar um momento que vai ser preciso trocar esse pneu. E eu ouvi falar que esses pneus têm uma característica um pouquinho diferente. Tem lá uma classificação, acho que 89H, uma coisa assim, que eu vi até num outro canal do YouTube aí, o colega dando essa dica. Então, fica esse alerta também. E para não dizer que eu tô aqui só falando mal, né? Muito pelo contrário, eu quero compartilhar com vocês também a parte positiva, né? Ao longo desses 6 meses, o que eu posso comentar de positivo com relação ao carro. Pois bem, pessoal, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o carro ainda não apresentou nenhum problema de fato, tá? Tirando essa griladazinha aqui, não tive nenhum tipo de problema, não precisei voltar na concessionária para fazer absolutamente nada e não percebi nenhum problema que afetasse o funcionamento do veículo, tá? Não tive nada. Perdão, as motos estão passando aqui no corredor. E aí, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que o carro é extremamente confortável, muito confortável mesmo, e eu acho que isso não é novidade, porque eu já tinha comentado isso no meu vídeo anterior, e os canais do YouTube estão repletos aí de pessoas proprietárias do carro, tá? Que também fazem o mesmo comentário. O carro é extremamente confortável. Tão confortável que chega a ser um pouco perigoso. Por que eu tô dizendo para vocês? Eu tenho aí no meu canal vários vídeos, várias viagens que eu fiz com o BYD Dolphin, com a família. E já passei por situação de, durante a madrugada na estrada, o carro ser tão silencioso e tão confortável que se torna perigoso de você sentir sono, tá? Como disse um dos meus filhos, parece que você está num tapete voador, num tapete mágico, e é realmente isso. O carro é muito, muito, muito confortável, e aí você acaba correndo o risco de, se você facilitar, se estiver cansado, de você sofrer um acidente, tá? Então, pessoal, dica, isso é na verdade dica para qualquer carro, né? Sempre viajem descansados, evitem aí da chance de você ter um problema na estrada por cansaço, tá? Com relação também, como eu falei com vocês, do carro parecer um tapete mágico, né? Eu queria comentar com relação à suspensão, também muito acertada. Uma das preocupações que inclusive eu coloquei num vídeo anterior de meses atrás é de que eu tinha preocupação de que essa suspensão não ia durar aqui nas estradas brasileiras, nessa buraqueira, nesse monte de quebra-mola quadrados que nós temos por aqui, mas até o momento, sabe, eu não tive nenhum problema. Inclusive, uma outra grande preocupação dos proprietários de carro elétrico, principalmente dos carros que têm a bateria no assoalho, como é o caso dos carros da BYD, é de arrastar o carro. O Dolphin não é um carro muito alto, ele tem ali em torno de 12 centímetros. Mas pelo ajuste da suspensão ser muito bem feito, eu até hoje, mesmo com o carro lotado, com 5 pessoas, bagagem na mala e tal, eu não arrastei o assoalho do carro em lugar nenhum. Nem em buraco, nem eventualmente subindo uma calçada, tem que ter cuidado, né? E nem nenhum tipo de quebra-molas, tá? Então eu já começo a repensar aquela minha preocupação de que essa suspensão não ia durar. Eu ainda estou com 9.200 km rodados, então ainda tem muito chão pela frente, literalmente. Mas eu estou tendendo a acreditar que realmente os chineses acertaram muito na suspensão do carro e nessa característica dela de ser uma suspensão bem simples, mas muito eficiente. Outra coisa importante que eu queria compartilhar com vocês, e também não é nenhum tipo de novidade, é com relação ao acabamento do carro, tá? O carro é muito bem acabado, como vocês sabem, né? Tem um acabamento aqui de primeiríssima qualidade e não tive nenhum tipo de problema, tá? Eu tenho aqui minhas proteções, eu tenho aqui a capa do banco, tenho aqui uma proteção que eu coloquei nos pés, que vocês podem ver aí num vídeo do meu canal também, tá? Tem aqui uma proteção no painel, coloquei PPF em alguns botões aqui do carro, tá? Porque eu gosto desse tipo de zelo, né? De manter as minhas coisas sempre direitinho. Mas ainda assim eu posso dizer para vocês que o carro é muito bem acabado e passa a confiança de que vai durar muito tempo.
Claro que se o cara não for um relaxado aí, um desleixado, que fica botando o pé em cima do painel e tal, eu acredito que num uso normal, familiar, tá? Ou mesmo profissional, para quem trabalha aí com veículo, eu acredito que esse acabamento do carro também vai durar muito. Isso é muito bom, porque posteriormente, quando esse carro for negociado e for vendido, pessoa física ou até mesmo para agência, isso não deixa de ser um certo fator que valoriza o veículo, tá? Outra coisa importante também que eu queria compartilhar e que eu percebi ao longo do tempo é com respeito à estabilidade do carro. O carro é muito estável, tá? Nas curvas, você consegue viajar ele com a sua família com muita segurança. Ele é ágil no trânsito, como vocês estão vendo aqui, eu estou preso aqui no mini engarrafamentozinho, tá? Comum aqui no Rio de Janeiro, até porque eu estou no horário de rush. Mas ele é muito ágil, principalmente se ele estiver no modo esporte, e ele é muito estável. Então você consegue ter muita segurança em colocar esse carro na estrada e fazer aí o seu passeio, a sua viagem com a família. Ele responde bem no freio, apesar dele ter um freio que muita gente diz que é um pouco borrachudo. Isso é uma característica dos veículos elétricos, por conta ali da questão da regeneração e tal, mas ele é também muito acertado no que tange a estabilidade. O que mais eu queria comentar com vocês? Agilidade, já comentei, né? Um carro extremamente ágil, numa ultrapassagem na estrada, vocês não vão ter nenhum tipo de problema, de dificuldade. E isso porque o meu Dolphin é o Dolphin de entrada, que tem só 95 cavalos. Galera que tem um Dolphin Plus aí, que tem 200 e 205, se eu não me engano, pô, esses então devem estar muito mais satisfeitos, porque o carro realmente é muito, muito, muito ágil. Eu até comentei também, num outro bate-papo, de que ouso dizer que num sinal, poucos carros, caso eu saia aqui realmente com o pé mais embaixo no acelerador, que não deve ser feito, obviamente, né? Mas já aconteceu de eu precisar sair um pouco mais quente e é difícil ter algum carro que acompanhe, tá? O carro é muito esperto, essa entrega de torque é praticamente instantânea, né? Então tudo isso traz uma característica de dirigibilidade do carro que é muito gostosa. Por isso que muita gente diz que quem tem um carro elétrico dificilmente volta para um carro a combustão. Eu acho que o carro elétrico realmente ele tem uma peculiaridade, não só em termos de economia financeira, porque você está ali, se você tiver painel solar, você está abastecendo de graça e tal, mas ele é muito gostoso de dirigir. E é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, a princípio não. Ah, uma outra coisa também é que eu percebi que o acabamento, meu plástico traseiro, ali que fica próximo ao vidro, logo atrás da porta traseira, entre a porta e o vidro traseiro, ele parece ter ficado um pouco penalizado com o sol, tá? O sol aqui no Rio de Janeiro não é para amadores, parece que tem 2 sóis para cada um. E o sol realmente aqui andou castigando e eu percebi que o plástico sentiu um pouco. Não que seja algo visível, que ele ficou deformado ali, uma coisa feia, não, mas ele teve ali ele tá com uma marquinha muito sutil, como se fosse um queimado, um desbotamento, sabe? Mas uma coisa que assim, eu que sou o dono do carro, que vejo o carro todo dia, percebo, mas de repente uma outra pessoa vai olhar e não vai perceber. Eu inclusive fiquei de voltar na concessionária para mostrar esse problema, mas ainda não tive tempo devido à correria do dia a dia aí, mas vou fazer assim que possível. E é isso, meus amigos, queria só compartilhar com vocês. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu trago um outro vídeo. Vocês devem ter visto aí no meu canal que eu tenho feito um conteúdo também do meu autopropelido, né, da minha scooter elétrica, da minha Juna. Vou trazer, assim como eu fiz com o BYD Dolphin, alguns testes com a Juna, subida de ladeira, com passageiro, com garupa e tal, para ver como ela se comporta. Então acompanha aí no meu canal. E se você não for inscrito e gostar do meu conteúdo, se inscreva, clique no sininho de notificações e compartilhe para receber aí, né? E clique no sininho para receber em primeira mão e compartilhe para os seus amigos aí que também têm interesse nesse tipo de conteúdo e para aumentar o meu engajamento. Muito obrigado a todos. Prometo que vou trazer com mais regularidade. Eu andei num período aí, final de ano, o pessoal sabe como é, né? Final de ano, começo de ano, é um bocado corrido, mas prometo que eu vou voltar a trazer com muito mais regularidade esse tipo de bate-papo. Eu sinto muita falta disso, da interação com vocês aí nos comentários, tal. Eu tô sempre trocando uma ideia com o pessoal aí, eu gosto muito disso. Então prometo para vocês que eu vou trazer com mais regularidade conteúdo desse tipo.
Valeu, pessoal. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um abraço.